Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tá na Quarentena, chegando com mais um vídeo que abre a nossa série especial, já que não é segredo para ninguém que a teledramaturgia brasileira completa 70 anos nesse mês de dezembro. Então, sempre que você vê na frente do título da novela, né, aqui no vídeo normalmente, especial 70 anos, é porque a novela faz parte dessa sériezinha de novelas que marcaram época na teledramaturgia brasileira e não só por repercussão, mas em questão de números também e também algumas coisas históricas que aconteceram durante a novela. Então a gente vai seguindo vídeo por vídeo, nesse especial a gente vai apresentando uma novela para você. E, para abrir, nada mais justo que a primeira novela a ser exibida a cores na televisão brasileira, que é a novela O Bem Amado, que foi escrita por Dias Gomes, dirigida por Regis Cardoso e protagonizada por Paulo Gracindo, Lima Duarte e Emiliano Queiroz em seus respectivos personagens, o prefeito Odorico Paraguaçu, Zeca Diabo e Dirceu Borboleta. Vamos para o vídeo de hoje então, roda a vinheta ao som da música O Bem Amado, interpretada pelo coral da Som Livre da época, né, que era tema de abertura da novela. Quando o sol da manhã vem nos dizer que o dia que vem pode... O corrupto e demagogo Odorico Paraguaçu é candidato a prefeito de Sucupira e se elege com o slogan "Vote em um homem sério e ganhe o cemitério". O problema é que não morre ninguém para que a obra seja inaugurada. O prefeito resolve consentir a volta à cidade do matador Zeca Diabo, com a garantia de que ele não será preso. Há a esperança de que ele mate alguém e lhe arranje um defunto. O prefeito só não imaginava que Zeca Diabo volta a Sucupira disposto a nunca mais matar ninguém, pois quer virar um homem correto. Odorico tem como aliados as irmãs Cajazeiras, Doroteia, Dulcineia e Judicéia, apaixonadas pelo coronel, e Dirceu Borboleta, seu fiel secretário pessoal. Primeira novela em cores transmitida no Brasil, O Bem Amado representou uma experiência totalmente nova para a equipe técnica que encontrou dificuldades até se adaptar aos equipamentos e dominar a nova linguagem. Algumas cenas precisaram ser repetidas várias vezes até que o resultado fosse aprovado pelo diretor Regis Cardoso. O que se viu no ar foi uma explosão de luz e cores. Até as pernas brancas de Ida Gomes saturaram no vídeo, tendo de ser maquiadas. Para que o problema fosse contornado, sua personagem Doroteia Cajazeira não podia se mover muito nas cenas. Emiliano Queiroz deixou de usar seus próprios óculos para caracterizar Dirceu Borboleta, porque o reflexo das lentes rasgava a imagem. As cenas externas da novela foram gravadas em Sepetiba, na zona oeste do Rio de Janeiro. O elenco chegava às 7 horas da manhã na sede da emissora e de lá ia de ônibus para Sepetiba. A equipe de produção da novela alugou uma casa na região para servir de camarim aos atores. As gravações em estúdio aconteceram no prédio da Globo, no Jardim Botânico, também no Rio. Os cenários de Paulo Dunlop alternavam cores fortes com tons mais suaves, como acontecia com os figurinos. Os figurinos foram criados por Carlos Gil, com a exceção do núcleo mais sério, em que se usavam peças simples e em tom pastel, o visual dos outros personagens era extravagante e colorido. As irmãs Cajazeiras vestiam figurinos caricatos com chapéus excêntricos. Em julho de 1973, a censura federal proibiu a palavra coronel fosse pronunciada em O Bem Amado. Coronel era uma forma como alguns personagens, especialmente Zeca Diabo, tratavam o prefeito Odorico Paraguaçu.
Os militares achavam que Dias Gomes se referia a um coronel de patente militar, quando na verdade ele fazia alusão aos coronéis do sertão da Bahia, políticos e fazendeiros que usavam sua influência para exercer poder sobre a população. A direção da novela foi obrigada a cortar a palavra de vários capítulos. A censura também implicou com as palavras capitão, forma como Odorico se referia a Zeca Diabo, ódio e vingança, obrigando a equipe de produção a apagar o áudio de vários capítulos já gravados. A música de abertura original era Paiol de Pólvora, na voz de Toquinho e Vinícius, mas foi proibida pela censura devido ao verso "Estamos sentados em um paiol de pólvora". João Rodrigues, então supervisor de edição da novela, lembra que para que os capítulos fossem enviados a Brasília para passar pelo crivo da censura federal, a Globo deveria ter pelo menos 10 capítulos editados com antecedência, mas isso era raro, especialmente por conta dos equipamentos introduzidos com a chegada da cor. Paulo Gracindo transformou Odorico Paraguaçu em um personagem inesquecível da teledramaturgia brasileira. O próprio ator o considera seu maior personagem. Em entrevista ao jornal O Globo em 1993, ele declarou que Odorico fez sucesso tão grande que os prefeitos de todas as cidades que visitou durante e depois da novela queriam tirar fotos ao seu lado. Mas o personagem não era uma unanimidade. Em entrevista ao O Globo, em fevereiro de 1973, o então deputado Aloísio Paraguaçu, do MDB gaúcho, preocupava-se. Entre aspas, a imagem é o nosso capital. Como a novela vem alcançando altos índices de audiência, tenho razões para estar preocupado com a possibilidade de os eleitores me confundirem com o Odorico. Segundo o ator Paulo Gracindo, Gracindo Júnior, filho de Paulo Gracindo, intérprete do personagem Jairo na novela, seu pai tinha liberdade de interferir no texto de Dias Gomes, criando muitos cacos como algumas pérolas do linguajar do prefeito. O ator ressalta ainda que Paulo Gracindo era muito bem-humorado. A convivência nas gravações da novela e posteriormente do seriado aproximou os atores Paulo Gracindo e Lima Duarte. O intérprete de Zeca Diabo tem boas lembranças daquela fase. Os dois decoravam juntos e até improvisavam. O Bem Amado foi a primeira novela da Globo a ser exportada, abrindo o mercado estrangeiro para os produtos nacionais. Até então, apenas textos eram comercializados. Em março de 1976, foi ao ar pela TV Monte Carlo de Montevidéu o primeiro capítulo de El Bien Amado. Após edição e transcodificação, a fita matriz foi enviada para a Cinematográfica Internacional, responsável pela inserção de sonorização, dublagem, ruídos e fundo musical. A edição para a primeira exibição ficou a cargo do diretor Paulo Biratã, que realizou todo o trabalho de reedição da novela. Distribuída para a América do Sul, teve seus 178 capítulos originais transformados em 223, porque cada capítulo deveria ter uma duração menor. A novela alcançou outros extremos, tendo sido exportada para 30 países, entre eles os Estados Unidos. Em 1977, toda a América Latina, com exceção da Venezuela, assistia O Bem Amado. Em sua trajetória internacional, a novela atingiu o mercado europeu através da venda de direitos de exibição em Portugal. A peça que deu origem ao Bem Amado foi escrita por Dias Gomes em 1962, por encomenda de Flávio Rangel, que dirigia o Teatro Brasileiro de Comédia na época. Baseando-se em uma crônica publicada no Diário Carioca por Nestor de Holanda, candidato à prefeitura de uma pequena localidade no Espírito Santo, fora eleito prometendo construir um cemitério, o autor escreveu a peça apressadamente e ficou insatisfeito com o resultado.
A história lhe foi contada pelo próprio Nestor de Holanda, tendo como base o relato do cantor Jorge Goulart. Odorico, Bem-Amado ou Os Mistérios do Mar e da Morte não foi montada em 1962, quando foi escrita, e só chegou ao público em 1963, publicada pela revista Cláudia da editora Abril, na edição de Natal. Dias Gomes atendia a uma encomenda da publicação. Após o golpe militar de 1964, o exemplar da revista Cláudia, com a peça publicada, chegou às mãos de Benjamin Catan, então diretor e produtor do programa TV de Vanguarda, da TV Tupi de São Paulo. Ele se entusiasmou com o texto e solicitou à Sociedade Brasileira de Autores autorização para gravá-la em versão televisiva. No programa que dirigia, a obra foi ao ar em junho de 1964. A peça foi encenada pela primeira vez em abril de 1969, pelo Teatro de Amadores de Pernambuco, no Teatro Santa Isabel de Recife, com direção e cenários de Alfredo de Oliveira. Na ocasião, o trabalho ganhou um novo subtítulo, Odorico, Bem-Amado ou Uma Obra do Governo. Em 1970, estreou no Rio de Janeiro numa montagem de Diane Rato, com Procópio Ferreira no papel de Odorico Paraguaçu. A versão definitiva e autorizada da peça foi publicada em livro em 1975, com o título O Bem-Amado, Farsa Sociopolítica Patológica. A obra, em 9 quadros, já apresentava as alterações na relação de personagens e na estrutura do enredo que caracterizavam a versão televisiva. E desta última versão, a troca do nome do matador contratado por Odorico de Ordovino para Zeca Diabo, assim como a adoção do apelido Irmãs Cajazeira para Doroteia, Dulcineia e Judicéia. Em 1977, a editora Bel de Porto Alegre reuniu num volume a peça teatral que deu origem à novela, já com o título Odorico Bem-Amado, antecedida de uma curta novela literária escrita pelo autor para servir de base à adaptação para a televisão. A repercussão da novela foi tamanha que Odorico ressuscitou no seriado Bem-Amado, exibido pela TV Globo entre 1980 e 1985. O Bem-Amado foi representado no compacto de 1h30 em março de 1980, como atração do festival 15 anos. A exibição contou com a apresentação de Zilka Salaberry. Além da trama e do seriado exibidos pela Rede Globo, a trama ganhou novas versões. Voltou ao teatro em 2007 e chegou aos cinemas em 2010, com direção de Guel Arraes e Marco Nanini no papel de Odorico Paraguaçu. Uma versão de Bem-Amado com 60 capítulos, editada por Paulo Biratã, foi ao ar entre janeiro e julho de 1977, no horário das 10 horas da noite. A versão foi produzida para substituir a novela Despedida de Casado, de Walter George Dust, proibida pela censura federal. Serão necessários 6 meses para a liberação e a gravação de outra novela para o horário. A novela teve como média geral de audiência em sua exibição original no ano de 1973, 30,31 pontos de Ibope, com a meta do horário... não tinha meta de horário nessa época para o horário das 10, quando a novela foi exibida. E ela foi exibida justamente entre as novelas O Bofe e Os Ossos do Barão. Em 1977, também exibida no horário das 10, contou com média geral de audiência de 33,81 pontos de Ibope. Ela foi exibida entre as novelas Saramandaia e Nina. A novela O Bem-Amado está disponibilizada no Globoplay para você assistir quando e onde quiser. Ninguém pode perder esse grande clássico da nossa teledramaturgia. Mas, bom, o vídeo de hoje fica por aqui. Agora a gente se encontra no próximo, que será de curiosidades sobre a novela Páginas da Vida, escrita por Manuel Carlos, que começou a ser exibida pelo Canal Viva na última segunda-feira, não na última, no caso na semana passada já, né? Mas, enfim, será um vídeo de curiosidade para você ficar atento a tudo que rolou na época que a novela foi exibida de forma original.
Combinado então? Meu nome é Richard Matan, agradeço a vocês pela companhia, forte abraço, beijão, muita saúde a todos. Tchau, tchau.